Só que o pensamento de Jeremias qual que era? Esses camaradas, esses infiéis, né, esse povo que não faz parte do povo de Deus, com certeza vão lá e vão se embebedar e vão fazer bobagem lá. Era esse o pensamento de Jeremias. Só que quando Jeremias vai e traz todos os filhos, todos os recabitas à casa de Deus, esses homens dizem: não iremos beber nada. Eles se negam a beber. E eles se negam a beber porque eles aprenderam que o seu pai disse a eles que eles não deveriam beber, que eles deveriam ser obedientes às suas tradições e aos mandamentos do seu pai. Existe um hino que fala assim, ó: firme nas promessas de Jesus. Vamos cantar todos juntos? Promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, e nas tempestades deste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Boa noite, irmãos. Vamos aqueles que puderem, então, vamos nos ajoelhar, vamos conversar com o nosso Deus. Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Te louvamos, ó Pai bondoso, por essa oportunidade riquíssima, Pai, de podermos estar aqui na Tua casa de oração e aqui podemos louvar e adorar o Teu santo, bendito nome, Pai. Paizinho querido, queremos rogar uma bênção especial aqui para os Teus filhos que vieram aqui à Tua igreja. Paizinho santo, tem tantas coisas que chamam a nossa atenção lá fora, mas, Pai, essas pessoas preferiram, Pai, estar aqui para adorar o Teu nome, Pai. Por isso nós glorificamos o Teu nome agora, Pai, por esse privilégio. Que Tu, ó Deus, possa abençoar cada filho Teu aqui, possa abençoar o Zé Carlos, Teu servo que estará falando da Tua palavra também, que possa, Pai Santo, transmitir uma mensagem que venha fortalecer e animar a Tua igreja, Pai. Bondoso Deus, nos dê a Tua paz, abençoa nossos irmãos que não puderam vir, Pai. Tu sabes os motivos deles, mas que eles possam sentir a Tua paz também. Fica conosco, nos dê a Tua paz, rogamos por Cristo Jesus. Amém, Senhor Santo. Amém. Boa noite, irmãos. É muito bom mais uma vez
essa oportunidade que Deus nos dá de reunirmos aqui na casa dele para buscá-lo. Como é diferente a nossa comunhão aqui em relação à comunhão na nossa casa, né? É muito bom vê-los, é muito bom ver pessoas que compartilham da nossa fé. E eu espero que nessa noite Deus possa falar no nosso coração e nos ensinar mais uma vez um pouco da palavra dele para cada um de nós, tá ok? Eu também sei que o culto de hoje ele está sendo gravado e ele vai passar nas nossas mídias sociais, no Facebook. Então, para aqueles que estão assistindo ou para aqueles que vão assistir, né, a nossa saudação muito especial, que Deus possa abençoar muito a sua vida e que a palavra dele possa achar um lugar muito especial no coração de cada um de vocês. Irmãos, o livro que nós escolhemos para a nossa meditação de hoje é o livro do profeta Jeremias, no capítulo 35. O profeta Jeremias é um dos grandes profetas do Antigo Testamento. E Jeremias, ele é conhecido por um apelido muito estranho, né? Ele é conhecido como um profeta chorão. Eu acho que esse é um apelido muito pejorativo para Jeremias. Eu acho que Jeremias ele não é chorão, mas ele é bastante emotivo. Porque Jeremias ele apresenta muitas citações maravilhosas. Jeremias ele fala a respeito da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Inclusive é no livro de Jeremias que se encontra o meu verso especial. Eu gosto muito desse profeta e vamos analisá-lo nesta noite. E Jeremias ele é confrontado aqui com uma situação um tanto quanto diferente. Porque Deus ele utiliza na didática com o povo dele, Jeremias, para falar e para chamar um povo diferente do povo de Deus. E então ele começa a passar algumas lições para nós. Mas vamos à leitura do texto nesta noite. Jeremias 35, versículo 1 em diante. Diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa de Recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos Recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre de Manassés, filhos de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa de Recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhe disse: bebei o vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. E a leitura continua e diz assim: não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma. E depois tem algumas outras diretrizes aí que esses recabitas mencionaram que não fariam. Eu não sei se vocês conhecem os recabitas. Os recabitas eles aparecem pela primeira vez lá em 2 Samuel no capítulo 4. Tem outra referência deles também em 2 Reis, no capítulo 10, no versículo 15.
Mas a parte trágica desse povo acontece justamente lá no livro de 2 Samuel, onde é mencionado que 2 irmãos, filhos dos recabitas, eles assassinam um filho de Saul. E eles fazem isso, matam, cortam a cabeça do filho de Saul e levam até Davi. E o intuito deles era agradar ao rei Davi, e o intuito deles era conquistar alguma coisa com o rei Davi. Eles, na mente deles, ao fazer isso, em favor de Davi, estariam fazendo algo extraordinário, algo bom. Entretanto, o resultado deste assassinato é que Davi manda matar esses 2 filhos, esses 2 recabitas. Então, essa é um contexto de quem é esse povo. E Deus agora, ele chama Jeremias para convidar esse povo para que fosse até a casa do Senhor, para que bebesse vinho. E Jeremias, ele aceita o desafio, né? Ele obedece ao Senhor e vai. Só que o pensamento de Jeremias qual que era? Esses camaradas, esses infiéis, né? Esse povo que não faz parte do povo de Deus, com certeza vão lá e vão se embebedar e vão fazer bobagem lá. Era esse o pensamento de Jeremias. Só que quando Jeremias vai e traz todos os filhos, todos os recabitas à casa de Deus, esses homens dizem: não iremos beber nada. Eles se negam a beber. E eles se negam a beber porque eles aprenderam que o seu pai disse a eles que eles não deveriam beber, que eles deveriam ser obedientes às suas tradições e aos mandamentos do seu pai. E sabe quanto tempo durava essa tradição quando Jeremias chegou a esse povo a fim de fazer-lhes beber vinho? Essa tradição já durava 200 anos. 2 séculos. Por 2 séculos, esse povo se negava a beber vinho, esse povo se negava a construir moradias, esse povo tinha uma tradição atípica, a tradição que, por exemplo, os judeus tinham e que outros povos tinham. Inclusive, aquele povo estava ali, naquela região onde Jeremias estava, porque eles estavam fugindo dos caldeus que estavam dominando o mundo naquele momento. É nesse contexto todo que nós encontramos então esse apelo de Jeremias a fim de que eles obedeçam a palavra dele, mas eles não obedecem. Hoje, nós vamos aprender um pouco da fidelidade, não do povo de Deus, mas da fidelidade dos recabitas. Olha que lição estranha. Porque essa lição estranha foi a lição que Deus deu naquele tempo para Jeremias. É complicado para nós, né? Vir aqui à igreja e dizer assim: olha, nós temos muito o que aprender com os infiéis lá fora. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O que será que os infiéis tinham a ensinar para os filhos de Israel? Diz assim, versículo 6, só recapitulando. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou. Por que eles não beberam vinho? Porque eles eram obedientes. Porque a palavra que chegou àquele povo há 200 anos atrás estava guardada no coração deles. E eles não beberam vinho. Se vocês continuarem a leitura,
vocês vão ver que eles falam de outras tradições. Eles falam de outras coisas que eles não fizeram. Tudo isso por quê? Porque eles escolheram obedecer. Esse povo deu uma lição para o povo de Israel no passado. Obediência. Obediência a um mandamento. Obediência a uma ordem. Eu não sei se você tem alguma dificuldade em obedecer. Mas uma das marcas dos filhos de Deus nos últimos dias é a obediência. Um povo que obedece. E nós não vamos entrar nos pormenores, né? Obedece às leis, obedece aos 10 mandamentos. É mais do que isso. Obedece àquilo que Deus pede para que seja feito. Obedece às diretrizes de Deus, como ser um bom pai, como ser um bom filho, como ser um bom esposo. Jeremias e Deus usa aquele povo incrédulo, né, porque não tinha uma fé firme em Deus, para trazer lição de obediência para nós. E às vezes nós vemos muitas pessoas que não pertencem à igreja de Deus, ou às vezes não pertencem a igreja nenhuma, mas que são fiéis. Deixe-me contar um relato para vocês de um dos nossos irmãos, que é ancião. E ele é ancião pelo cargo e ele é ancião também pela idade. Quando ele entrou na igreja, quando ele foi batizado na igreja adventista, os seus amigos chegaram até ele e disse: olha, mas para nós não tem diferença nenhuma você ser batizado, porque você sempre foi essa pessoa que você é, o que mudou? Então aquele homem e aquele ancião que não tinha fé alguma em Deus, que não conhecia a palavra de Deus, ele já era fiel, ele já tinha princípios, ele já sabia o que podia e o que não podia fazer. Ele recebera, quem sabe, dos seus pais, dos seus antepassados, e se manteve firme, e muito mais firme após conhecer a palavra de Deus, muito mais fiel após conhecer a palavra de Deus. Então, irmãos, muitas vezes nós temos muito que aprender das pessoas. É interessante que na leitura do capítulo 35, nós não vemos, por exemplo, uma aprovação ou uma desaprovação de Jeremias em relação ao ideal de vida daquele povo. Mas Jeremias, ali pelo poder de Deus e pela unção que Deus tinha dado a ele aproveitou-se da ocasião para louvar publicamente a fidelidade e a conduta daqueles recabitas. Lembrando que aqueles recabitas no passado cometeram um crime, eram incrédulos. E Jeremias usa aquela parte boa daquela nação, daquele povo, para trazer uma lição para todo Israel. Os recabitas serão abençoados por sua fidelidade. Porém, seus compatriotas de Jerusalém verão os horrores do massacre vindouro. É esta citação que está um pouquinho mais à frente aí na leitura de Jeremias 35. O povo estava prestes a ser dominado por Babilônia. Estava prestes a ser levado cativo. E mesmo assim, eles não se tocaram, não deixaram de desobedecer, eles se manteram infiéis, incrédulos àquilo que estava por acontecer. Escolheram não obedecer. E Jeremias diz assim: olha, esse povo não vai sofrer as consequências que vocês vão sofrer por conta da sua infidelidade. Jeremias está dizendo, irmãos, que quando nós somos infiéis, nós sofremos. Jeremias está dizendo que quando nós escolhemos não obedecer, as coisas vão mal na nossa vida. Eu não sei se você já experimentou isso. Espero que não, sinceramente.
Deus tem muitas bênçãos para nós. Deus tem muitas dádivas para nós, quando nós escolhemos obedecer. Quando nós escolhemos ser fiéis a Ele. Quando nós escolhemos seguir a Sua palavra, seguir as Suas orientações. Praga nenhuma vem na nossa tenda. Praga nenhuma chegará na sua tenda, diz a palavra do Senhor. Mal nenhum. A Bíblia ela é repleta de promessas maravilhosas para os filhos dele quando escolhem obedecer e quando escolhem ser fiéis a Ele. O que vai ser? Qual vai ser sua decisão? Você vai escolher obedecer? Você vai escolher ser fiel a Ele? Cumprir a sua palavra? Cumprir os seus mandamentos? Eu quero ler uma citação com vocês. Está no livro de Gênesis, capítulo 18. Por gentileza. Gênesis capítulo 18, o versículo 17 ao 19. Gênesis 18, 17 ao 19 diz assim: Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Amém? Irmãos, este verso, ou estes versos, diz que o chamado de Abraão para ser uma bênção, uma poderosa nação, para ser uma bênção para todas as nações, estava associado à sua tarefa de educar os seus descendentes quanto à preservação do caminho, da prática da justiça e da guarda dos mandamentos. Abraão, ele não foi simplesmente convidado a sair da sua parentela e ser abençoado. Abraão, ele não foi simplesmente chamado assim: olha, Abraão, eu sei que o local que você está morando é um lugar bom, tem água encanada, você está aí entre os seus amigos, mas eu tenho uma coisa melhor para você. Não foi apenas para isso que Deus tirou ele de lá. Deus tirou ele de lá, disse que ele seria uma bênção, que ele seria pai de uma grande nação, mas Deus também diz a Abraão que Abraão tinha a responsabilidade de passar os ensinamentos do Senhor, a vontade do Senhor para a sua descendência, falar da justiça de Deus, falar dos ensinamentos de Deus. Era a missão de Abraão fazer isso. Sabe o que a Bíblia diz para nós? Ensina os seus filhos no caminho que eles devem andar. E quando crescerem, jamais se esquecerá. Amém? Qual que é a nossa obrigação, igreja? Ensinar, mostrar, revelar a vontade de Deus. Nós não fomos chamados porque Deus tão somente está preparando para cada um de nós um novo céu e uma nova terra. Nós fomos chamados porque Deus nos convidou a espalhar as novas da salvação e as ordenanças de Deus, para que o povo andasse em retidão, para que o povo andasse nos juízos de Deus. Como igreja e indivíduo, nós estamos inseridos em uma sociedade que ela é extremamente imutável.
e que se refere a princípios e normas cristãs que são diferentes daquilo que nós cremos. Querem ver uma coisa imutável na sociedade de hoje? Casamento. Essa semana uma pessoa perguntou há quanto tempo que eu estava casado. Eu estou casado há 20 anos. A pessoa ficou surpresa. 20 anos? Eu falei, 20 anos. Minha mulher poderosa. 20 anos. Ele virou e me disse, nossa, é estranho, né? É estranho o que você disse. Eu falei, né? É muito estranho. Uma pessoa casada há 20 anos. É estranho, mas eu acho maravilhoso. Uma pessoa casada há 20 anos. Uma pessoa casada há 50 anos. Você já conhece alguém com bodas de ouro? Conheço. Conheço um casal com 60 anos de casamento. E daí ele também começa a conversar a respeito disso, né? E um casamento de 20 anos é normal ou anormal nos dias de hoje? É anormal. Porque as pessoas estão se casando e estão se separando. Um dos meus amigos do trabalho está no 4º casamento. Diz ele que agora vai. Amém, eu falei. 4 casamentos. As pessoas praticamente estão trocando de casamento a cada filho que nasce. Uma das pessoas que eu tive contato essa semana tem 3 filhos vivos, um morreu, né? Ou seja, ela teve 4 filhos. Não é do mesmo pai. Que normas, que princípios são esses? Que mundo é esse que nós estamos vivendo hoje? Um casamento duradouro é uma coisa típica. Que mundo que nós estamos vivendo hoje? Que anormalidade é essa que nós estamos vivendo hoje? Que falta de harmonia é essa que nós estamos vivendo hoje? Infelizmente, o conceito de casamento nessa nossa sociedade, ele está totalmente alterado. Quer ver algumas outras coisas mais? As questões espirituais, elas têm sido renegadas, ou relegadas ao relativismo, né? Ao relativismo de cada pessoa. Ou seja, o conceito de pecado, às vezes, né, varia de pessoa para pessoa. Na sua igreja pode beber? Perguntaram isso para mim. Eu não sei se já perguntaram para vocês. Eu não consigo associar essa pergunta. Eu não consigo, na minha mente, não sei se eu estou ficando muito velhinho, né? Mas na minha mente essa pergunta ela não cabe. Uma pessoa perguntar se na minha igreja permite beber. Mas eu acho que... Acho não, né? Eu tenho certeza, né? Ou tenho certeza não. Eu penso que não deveria beber em nenhuma igreja. Em nenhuma igreja poderia beber. Na sua igreja pode fumar? Amigo, acho que na igreja de ninguém deve fumar, né? E diante de algumas perguntas tão bizarras, né? Classificadas por mim, tá? É a minha opinião. Eu acho muito bizarra uma pergunta dessa. E daí quando eu confronto com a palavra de Deus, ela se torna mais escandalosa ainda. Os beberrões não entrarão no reino dos céus. Então não dá para associar uma pessoa que bebe
com o conceito de cristianismo, com o conceito de fidelidade. Então hoje as pessoas, elas estão assim, levando a vida do jeito que querem, do jeito que acham que deve ser. Tudo é relativo, né? O relativismo ele impera. E uma outra coisa que está sendo muito usado hoje, né? A dita liberdade de expressão, né? Cada indivíduo define o que constrói a sua religião. Por isso que nós temos tantas religiões. Quantas religiões, mesmo cristiano, nós temos? Um monte, né? 40 mil. É muita religião, gente. É muita religião. É uma confusão tão grande, tanto quanto os partidos políticos que nós temos no Brasil hoje. Para que tanto partido político? Será que nós temos tantas ideologias? Para que tantas religiões? Será que as pessoas não conseguem entender conceitos básicos da palavra de Deus para se montar uma nova igreja? Eu não sei se eu já disse isso daqui, talvez eu já tenha dito. Vocês sabem que a palavra de Deus, ela nos ensina que um dia começa no pôr do sol e termina no outro pôr do sol. De um pôr do sol ao outro pôr do sol é um dia. Aliás, o conceito houve tarde e manhã, primeiro dia. Certo? Correto? Nós sabemos disso. E uma noite eu estava num posto de saúde, algum tempo atrás, e era sábado, como se fosse ontem à noite, o sábado à noite. Não na sexta-feira após o pôr do sol, como nós entendemos aqui. E eu estava neste sábado à noite, no posto de saúde, eu estava do lado de fora, eu não me recordo quem que eu estava levando lá, enfim, também não vem ao caso agora. E eu sei que eu estava próximo a uma igreja. E eu sou muito curioso, né? Eu gosto de ficar ouvindo. E um camarada, ele começa a pregar naquela igreja, e enquanto ele pregava, havia estouros de rojões, e ali aquela região é uma região bem... não é considerado periferia de Campinas, né, porque tem bairros no entorno ali muito bons, mas ali naquela área específica de onde estava aquele posto de saúde, era um lugar bem ruim e muito barulhento. Ok? E o pregador naquela noite de sábado, ele começa a ler a citação de Mateus capítulo 24, e ele lê a citação onde diz que Jesus pediu para que o seu povo orasse, para que a fuga não se desse no dia de sábado. E daí ele fala, olha, está vendo, irmãos, o porquê que Jesus disse para que a nossa fuga não se desse no dia de sábado? Por conta dessa bagunça que nós vemos no dia de sábado. Olha, essa noite de sábado, que era para ser maravilhosa, tem toda essa bagunça. Mas olha, já não era mais sábado. Já nós não estávamos mais vivendo a noite de sábado dentro de conceitos bíblicos. E mesmo assim, ele estava equivocadamente falando aquelas palavras. Então, talvez não, por conta da falta de conhecimento de muitas pessoas, de muitos religiosos, ou por conta da dita liberdade de expressão, as pessoas hoje estão até abrindo tantas igrejas por aí. Querem ver uma outra coisa? Verdades morais e espirituais, elas têm sido substituídas pela voz e conceitos científicos. Como eu posso crer numa coisa que você está dizendo aí da Bíblia se a ciência não prova isso? Ou a ciência está mostrando que é outra coisa do que você está dizendo aí. A Terra é plana, não é redonda. Que conceito científico é esse? Olha outra coisa. Um dos argumentos usados para justificar principalmente a rejeição de padrões espirituais é que estamos vivendo em outros tempos.
Ou seja, os conceitos são modernos. Mesmo contrário a um assim diz o Senhor, são o critério predominante. Zé Carlos, guardar sábado era lá no final, lá atrás, né? Isso foi lá atrás, não existe mais isso. Hoje você tem que trabalhar. Você precisa trabalhar. Essa ideia de ser obediente a Deus não é bem assim. Hoje é diferente. Hoje, conceitos modernos, se o casamento não deu certo, não é para a vida toda. Tem que terminar mesmo e buscar ser feliz. Hoje é tudo diferente. Nós não precisamos levar ao pé da letra a palavra de Deus. Nem tudo o que está escrito é para o nosso tempo. É isso que as pessoas estão utilizando hoje. Para justificar o pecado, para justificar o estilo de vida que elas querem levar. Irmãos, na minha mesa estávamos eu, a minha esposa, a minha cunhada, a Rafaela, a Bianca era bebê e um irmão da igreja, que eu não vou dizer para vocês quem que é, porque não vem ao caso agora. E nós estávamos falando a respeito de princípios, a respeito da vontade de Deus, a respeito da palavra de Deus. E ele disse para mim o seguinte: olha, José Carlos, sabe o que eu penso? Eu penso que Deus quer que a gente seja feliz. Independente de qualquer coisa. E como eu estava na minha casa, na minha mesa, embora se eu estivesse na casa dele e na mesa dele, eu também falaria o que eu disse, né? Mas eu aproveitei que estava em casa e eu disse: olha, você está equivocado. Você está equivocado no seguinte: Deus realmente quer que você seja feliz, que você seja pleno, que você tenha as suas realizações. Mas Deus, Ele não quer que você fique pulando de galho em galho para achar a sua felicidade. Se você não está feliz no seu casamento, não vai ser no segundo, nem no terceiro e nem no quarto. Não, Zé Carlos, eu acho totalmente ao contrário. Eu acho que se não deu certo com uma, eu tenho que ir atrás de outra, e se não der certo com a outra, eu ir atrás de um. Eu falei: então você acha que é assim? É assim que eu creio. Está errado. Hoje, nós temos preceitos modernos. A palavra de Deus, ela não cabe nos dias de hoje. Será que não? Será que não cabe? Abra a Bíblia de vocês, por gentileza, no Salmo 111. O Salmo 111, o verso 7 e o 8. Pega o meio da Bíblia aí, abre ela no meio e se acha o livro de Salmos, e daí você adiante acha o capítulo que nós vamos fazer a leitura. 111, versos 7 e 8. Diz assim: as obras de sua mão são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instruídos em fidelidade e retidão. Estável por quanto tempo essa palavra, irmãos? Para sempre. Quer ver uma confirmação disso? Salmo 119, versículo 89 ao 91. Salmo, só virar um pouquinho aí, você já acha o Salmo 119. 119, 89 ao 91.
Olha o que a palavra de Deus diz de si mesma. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece, conforme os teus juízos. Assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Amém? Irmãos, a estabilidade, a verdade nessa palavra. Essa verdade é moderna, ela é para os dias de hoje e ela é para todos sempre. Não são conceitos humanos que devem nos fazer deixar de seguir as verdades eternas de Deus. Não é porque as pessoas estão dizendo que servir a Deus e ser obediente à sua palavra é um conceito equivocado e retrógrado que nós vamos acreditar nisso. Pelo contrário, servir a Deus é bom, ser fiel a Ele é bom, o caminho dele é bom, a palavra dele dura para sempre. No livro de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, a palavra diz que nós somos uma nação santa, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Como Abraão, irmãos, nós somos chamados para espalhar as boas novas da salvação e a ensinar as pessoas para andarem em retidão diante do Senhor. Tem uma citação do livro da escritora Ellen White, que ela diz assim, olha, Deus terá na terra um povo que se fundamentará na Bíblia e apenas na Bíblia, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas, nem a opinião de sábios, nem a dedução da ciência, nem os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, nem a voz da maioria, nada disso deve ser considerado como evidência a favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa, antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos conferir se há um categórico, assim diz o Senhor, e ela registra isso no livro Grande Conflito, na página 595. Aquilo que você está dizendo é de acordo com assim diz o Senhor? Assim diz o Senhor, eu devo fazer isso? É assim que está escrito? Se nós confrontarmos todas essas tendências humanas, todos esses ensinamentos, todos esses preceitos científicos, ou tudo que se prega por aí, se for confrontado com a palavra de Deus, e a palavra de Deus der uma negativa, nós não devemos estar atentos ou dar atenção a isso que está sendo falado. Portanto, cuide do seu casamento, cuide da sua vida, cuide de ser fiel, porque é uma recompensa para nós. Há um galardão esperando cada um de nós que escolhemos ser fiéis a Deus. Eu quero voltar lá no livro de Jeremias, no capítulo 35, e eu quero mostrar para vocês o desfecho desse povo que nos trouxe uma lição de fidelidade, os recabitas. Vamos fazer a leitura do versículo 18 e 19 do livro de Jeremias, no capítulo 35. Diz assim: a casa dos recabitas, disse Jeremias. A casa dos recabitas, disse Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento
de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Amém? Pela fidelidade daquele povo. O relato bíblico diz que dos recabitas que se tornaram uma referência, né? Diz que sobre eles, sobre quem os fins dos séculos está chegando, eles se tornaram uma referência para nós no que diz respeito à obediência. E existe, irmãos, uma recompensa para cada um de nós que escolhemos ser fiéis, que escolhemos manter a fé dos nossos pais, seguir os ideais dos nossos pioneiros, dos nossos antepassados, de Abraão, de Isaac, de Jacó, pregando e levando a fidelidade, sendo fiel a Deus. Nessa noite, pela mensagem do Senhor e pela palavra do Senhor, através do profeta Jeremias, eu queria dizer para você que compensa ser fiel, que compensa ser obediente, porque há um galardão para cada um de nós, que mantivermos firmes os ideais dos nossos antepassados em seguir e servir ao Senhor. O Senhor, para Jeremias, disse assim: olha, eu continuamente, eu a cada dia, a cada amanhecer, venho falando para esse povo se manter fiel. E eles não se mantêm fiel e não obedecem. E eles não obedecem como os filhos de recabitas. E para esses há recompensa. Irmãos, há recompensa para cada um de nós. Porque Deus é fiel. Que a sua fé e que a minha fé, ela possa estar a cada dia firmada nesse Deus, que nos chama a obedecer a Ele, ser fiel a Ele. É o meu desejo e a minha oração para cada um de vocês nessa noite. Nós vamos concluir a mensagem dessa noite com o cantar do hino de número... Deixa eu me puxar aqui. Número 258, Fé dos Nossos Pais. Vamos colocar em pé? Oh, como pulsa o coração quando nos lembra a antiga fé que revelaram nossos pais ante a dor e a morte até. Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Mesmo em prisões, os nossos pais, firmes
possamos nós te ser fiéis, sempre honrar e proclamar com devoção os teus lauréis. Bendita fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Amém? Oremos. A nossa gratidão a Ti, ó bom Deus, porque a Sua palavra ela é repleta de ensinamentos para cada um de nós. E hoje nós aprendemos a importância de lhe ser fiel e de lhe ser obediente. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a preservarmos isso em nossa vida, para que quando o Senhor vir nas nuvens dos céus, o Senhor possa encontrar um povo firme e fiel à Tua palavra. Cuida de cada um de nós, Senhor, e nessa nova semana, ó Deus, que o Senhor possa guiar os nossos passos, iluminando-nos através da Sua santa palavra. É o que nós te pedimos, bom Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.